o ano de 1988. Temos hoje 5.500 municípios. O que vale dizer, o Brasil cresceu 1.600 municípios por conta de um dispositivo que permitia a criação sobre o mesmo povo de novas estruturas governamentais através de uma lei complementar e de um plebiscito. E é evidente, no momento em que se multiplica as necessidades passando a ser mais agudas, porque 5.500 municípios, todos eles com direito a remunerar vereadores, ao contrário de, por exemplo, um país como os Estados Unidos, que os municípios pequenos, quem pertence ao conselho que administra a cidade, faz por honra da cidade, isso levou a um descompasso de tal ordem que provocou, na verdade, o crescimento do endividamento das unidades federativas e das administrações multiplicadas. Para que os senhores possam ter noção, naquela ocasião, para poder garantir essa criação, se alterou, não em matéria tributária, em matéria financeira, os dispositivos da partilha dos impostos importantes da União, que era o Imposto de Renda e o IPI. E eles que repassavam até 88, 33% para estados e municípios, os constituintes colocaram que deveriam repassar 47%. E a União tendo que repassar dos seus impostos arrecadatórios 47%, e ao mesmo tempo não tendo que repassar encargos, o que houve foi um descompasso das contas e um descompasso do sistema financeiro, do sistema tributário, como nós vamos poder verificar. O certo é que o Brasil passou a ter muito mais unidades, entidades federativas, e essas entidades federativas, municípios de 700 pessoas, de 800 pessoas, de 900 pessoas, todas tendo direito à partilha, e que, evidentemente, para o mesmo povo aguentar novas estruturas, isso não melhorou, a não ser naqueles municípios maiores, que evidentemente foram beneficiados com essa partilha maior de receita. O título 4 é dedicado aos poderes, vai do 44 ao 135. E nós temos o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, e no Poder Judiciário as instituições essenciais da administração da Justiça, a Advocacia e o Ministério Público. Lembro que uma vez discutia o senador Roberto Campos num debate em que presidia o falecido caro amigo deputado Eduardo Magalhães, em que o senador Roberto Campos me dizia que era um querido amigo também, e lamentei muito a morte no fim da vida, sofreu um homem com a inteligência que tinha, prisioneiro do corpo, porque raciocinava e não podia falar. Aquele ano final da vida dele foi dramático. Mas ele dizia que nós, os advogados, éramos os únicos profissionais que tínhamos conseguido colocar dentro da Constituição, como esprit de corps, um direito de estarmos com 2 artigos. A possibilidade de ingressar com ações diretas de intencionalidade e o artigo que diz sobre as prerrogativas do advogado. Eu dizia, meu caro senador, eu entendo que das profissões do poder, aquela que menos foi acuada foi a da advocacia. O senhor vê o seguinte, o senhor é senador e a sua profissão tem todo o capítulo do Poder Legislativo, que vai de 44 até os 70, que daí entra o Tribunal de Contas, como congressista que é. Poder Judiciário, Ministério Público, Poder Executivo. Nós que somos parte do poder também, porque sem a advocacia não há Poder Judiciário, como sem o Ministério Público, tivemos 2 artigos. Então, esse privilégio de esprit de corps tem o caro senador. Está presente o senador Alcio Álvares, que também é um advogado, e que disse que, efetivamente, o Roberto, com aquele humor que sempre caracteriza, olha, peço desculpas, foi o debate aqui em Brasília, e retiro o que eu disse sobre o esprit de corps. Mas a advocacia é parte do Poder Judiciário, é elemento essencial ao terceiro poder, porque sem o advogado, ou sem o membro do Ministério Público, não há Poder Judiciário. Nós provocamos para que o Poder Judiciário possa fazer a sua prestação jurisdicional. O título 5º é dedicado
a preservação das instituições, estado de sítio, estado de defesa, Forças Armadas e Segurança Pública, o 7ª ordem econômica, do 170 ao 192, o 8ª ordem social, do 193 ao 250 a 231, e há princípios gerais, há alguns muito importantes na nossa Constituição, por exemplo, nos princípios gerais, nas normas gerais, nas disposições gerais, melhor dizendo, nós temos no artigo 242, parágrafo 2º, um dispositivo de intensa densidade constitucional, e que diz o seguinte, que o Colégio Pedro II tem que ficar no Rio de Janeiro. E até hoje eu não entendi o que os constituintes quiseram dizer. Por quê? Se eles quiseram com isso evitar se transformar num princípio constitucional, que o colégio deixasse de existir, é evidente que evitaram, mas não permitiram a expansão do colégio. Porque o colégio não pode ir para nenhum outro estado, para nenhuma outra cidade. Então a tentativa de solucionar, colocando como princípio constitucional, limitou o crescimento de um colégio que foi importante e é importante na história do Brasil. Bem, onde entra o sistema tributário? Ele entra no título 6º, que é dedicado ao sistema tributário, às finanças públicas e aos orçamentos. E o que interessa especificamente são os artigos 145 a 156. Todo o sistema tributário, ou pelo menos os princípios gerais, que temos também no 195, disposições tributárias, estão dentro desses 11 ou 12 artigos. E é dividido em 5 partes, como eu disse no início. A parte dos princípios gerais, dos artigos 145 a 149, a parte das limitações constitucionais ao poder de tributar, do 150 ao 152, a parte dos impostos federais, a parte dos impostos estaduais e a parte dos impostos municipais. Federais 153 a 154, estaduais 155, municipais 156. Aí está o sistema tributário. E se projeta no 195 explicitações das contribuições que são previstas no 149. Então comecemos com a parte primeira, os princípios gerais do direito tributário. E esses princípios são 3 apenas. Quando se fala em princípios gerais constitucionalizados, nós só temos 3. O primeiro deles é o princípio das espécies tributárias. O segundo é o princípio da capacidade contributiva. E o terceiro é o princípio da lei complementar. Ora, com esses 3 princípios nós temos conformado o sistema tributário nacional. Espécies tributárias quantas são? Nós temos 5 espécies tributárias na Constituição. O 145 define os impostos, as taxas, a contribuição de melhoria, o 148 os empréstimos compulsórios, e o 149 as contribuições especiais, que são 3. Intervenção do meio econômico, no interesse das categorias e as famosas contribuições sociais. Nas espécies tributárias, houve, desde que Gilberto de Otto, Rubens Gomes de Souza, Tito Rezende, Carlos da Rocha, Leonardo Adeiro e outros Gerson Augusto da Silva, conformaram o sistema tributário brasileiro, e com a emenda número 18 e depois com a Constituição de 67, uma intensa discussão se haveria 2, 3, 4, 5 espécies tributárias. Geraldo Atalino e Paulo Duarte Carvalho chegaram a defender que só havia 2. Os impostos e as taxas, que as contribuições não seriam impostos, não seriam taxas. As contribuições sociais. Eu defendi desde o início, inclusive em Congresso Internacional de 1967, em Porto Alegre, a existência de 5 espécies tributárias. E quando eu fui ao meu depoimento na Câmara, ainda nas audiências públicas prévias à formação da Constituinte, eles fizeram audiências com especialistas antes de começar a discussão nas 3 subcomissões do título 6, a subcomissão dos tributos, a comissão das finanças públicas, a subcomissão dos orçamentos.